E agora a gente vai falar de uma pauta que me toca muito e que futuramente, na próxima semana, ou nas duas próximas semanas, a gente vai ter um quadro inaugurando, que é o meu quadro Tibira, para falar especificamente sobre LGBTQIA+ indígena. E aí hoje a gente recebe Gil também para falar do tema. E aí isso me faz lembrar de quando eu tinha 17 anos, lá em 2012. Eu achei... Foi em outubro, eu não lembro especificamente o dia, mas outubro de 2012, eu achei que ia ser o dia em que eu ia contar para minha mãe que eu estava apaixonado pelo meu melhor amigo. Nossa. Esse melhor amigo já se ancestralizou hoje, ele é sobrinho da Nã. Sobrinho da Nã. E na época eu sentei para contar com a minha mãe, só que antes de eu contar, ela me trouxe uma notícia que era muito triste, ela disse que estava doente, que poderia ser câncer de mama. E aí eu falei, puxa, eu não vou contar para ela agora, né? Depois disso, em dezembro, eu fui prestar o vestibular indígena do Paraná. E quando eu voltei, ela ficou doente, teve um AVC. E 3 meses depois, em fevereiro de 2023, ela faleceu. Na primeira semana de aula, eu tinha entrado para o curso de jornalismo. Na primeira semana ela faleceu. E então, no dia do funeral dela, essa cena, por algum motivo, se apagou da minha memória, mas depois um tio me falou e aí eu voltei a lembrar. No dia do funeral, depois do enterro, né, eu reuni todo mundo na sala do meu avô, que era uma sala grande, estava a família toda lá, e eu literalmente saí do armário, botei a cara no sol. Não sei se foi engraçado, se foi trágico, ou se simplesmente foi necessário, mas eu achei que era um momento que eu precisava não me esconder mais, ser quem eu era, né? E depois disso eu fui para Londrina, porque eu precisava estudar, já tinha passado na universidade. E como acontece com muitas famílias, toda a família se afastou. Fiquei 10 anos sem contato, sem notícia, mas a vida ela tem dessas voltas, né? E aí eu recebi um recado de um tio que disse que já não era mais parte da família, porque eu era gay. E aí, depois de um tempo, a minha madrinha, que é a irmã mais nova da minha mãe, e o esposo dela, meu padrinho, me procuraram, foram na minha casa e disseram do jeito mais simples que podia ser: a gente te ama como você é. E eu entendi que talvez aquele tempo tenha sido importante para eles entenderem o que estava acontecendo, né? Porque às vezes eu sinto que dentro da sociedade, dentro dos territórios, tem muito pouca informação do que é ser LGBTQIA+. Então, teve esse momento. E aí é por isso que hoje, quando eu vejo encontros, né, como esse que teve da juventude indígena, eu penso em tudo que a gente precisa criar de laços e espaços, né, para ser quem a gente é, sem precisar escolher um momento certo, né? Pensando nessa questão da saúde mental. Imagina, eu tinha 17 anos, tinha acabado de perder a minha mãe. E no fundo, não existe uma hora certa, né? Só existe a coragem de dizer: eu tô aqui do jeito que eu sou. E é disso que a gente vai falar hoje, de caminhos, de coragem e de encontros. Gil participou do 2º encontro de juventude indígena, de diversidade Guarani Kaiowá. Ela acabou de acompanhar lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Gil está aqui, ela é mulher, macuxi e wapixana. Isso. Ela é nutricionista, mestranda e assessora do Ministério dos Povos Indígenas. Ela tem acompanhado agendas importantes e está aqui para contar sobre esse encontro que teve lá em Sidrolândia. Seja bem-vinda e conta para a gente como foi. Obrigada. Primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. E, assim, você trazendo tua história... eu queria muito lhe dar um abraço antes de começar. Obrigado. De manhã, quando eu estava repassando o roteiro, até me emocionei e falei: poxa, Letícia,
mas faz parte, é a vida. É isso. Eu me emociono porque eu acho que as coisas vão acontecendo e nada acontece, né? Eu acho ao acaso, né? Então tudo tem um propósito. E eu sempre penso que tem que ser assim. Ou então acontece e é assim, né? Então hoje e assim eu não sei se é justamente por tudo isso que eu estou falando em relação a que tudo na vida tem um propósito, né? Hoje o meu filho também iniciou o processo de transição, né? Então, de transição hormonal. Isso marca muito para mim também, né? Nesse processo todo, quando eu falo desse acolhimento de mãe, né? Também a gente precisa trazer esse olhar, esse cuidado também, né? Meu filho é um menino trans e ele passa pelos processos, né? Então, assim, e a gente como mãe sofre junto também, né? Sei que não é fácil, até você, quando você chegou, ficou falando, trazendo um pouco, traz sua história, né? E relata isso, que não é simples, principalmente para a gente, povos indígenas, né? E como que isso é recebido dentro da nossa comunidade. Você passou por uma violência, né? E aí, e a gente vê que essa sociedade, enfim, né, da forma que foi colocada, isso para a gente, né? Acaba sendo muito violenta, né? E é violenta, né? Então, eu fiquei muito, muito tocada, né, em relação a isso. E isso, para mim, é muito forte, né? E eu passo isso diariamente com meu filho. E justamente por isso, né, de ter esse cuidado, acho, todos os dias na minha vida. Acho que o meu maior medo é saber, assim, ter o medo de ter qualquer notícia do meu filho, que hoje, inclusive, ele também está na universidade, né? Ele faz lá na UFG, que é a Federal do Goiás, faz ciências sociais. Então, assim, eu carrego esse medo, sabe? De qualquer coisa, assim, de acontecer qualquer coisa com meu filho, nesse processo que ele está, sabe? E as coisas são assim, né? Nesse mundo tão ruim, né? Que não é o nosso mundo, né? Esse não é. Então, deixa eu só respirar aqui. Tudo bem. Para a gente. Para me trazer um pouco de. Né, acho que. Ai, obrigada, Leite. E aí, gente. Então, hoje eu estou como secretária nacional lá no Ministério dos Povos Indígenas, né? E esse encontro, né, da juventude que você trouxe, e foi tão importante para a gente, faz parte de um processo, de um programa, né? E isso foi construído também a partir de uma coordenação que existe dentro dessa secretaria, né? Que a gente traz, inclusive, dentro da secretaria, traz pauta tão importante que elas são transversais, e uma é a população LGBTQIA+ indígena, né? Então, faz parte de um programa, Bem Viver Mais. E aí a gente sabe que para pensar em políticas públicas, você precisa, né? Hoje nós estamos fazendo assim, hoje agora enquanto gestores, tem que ouvir o território. E precisa ser desse jeito, né? Então, ou então a gente também está ensinando como é que faz gestão. Então foi tão importante para a gente entender, fazer a escuta daquela população, né? E que por muitos e muitos anos, né, vem sofrendo esse tipo de violência, sendo silenciado, né, as vozes indígenas, a população LGBTQIA+, né, é uma população que está em vulnerabilidade, né, porque é isso, você é colocado, né, nessa condição. Então, e a gente precisa, nesse lugar que nós estamos ocupando hoje, o Estado precisa ser responsabilizado, né? E nós, quando mulheres, mães, né, nós gestores, mulheres indígenas, chegamos nesse lugar, a gente também tem essa missão. E o Ministério dos Povos Indígenas traz, né, em sua missão, em sua essência, a gente fazer com que, de fato, o Estado brasileiro escute essa população, os povos indígenas. E foi tão importante para a gente naquele processo, né? Acho que ouvir também, fazer a escuta, foi justamente por vozes de jovens, né? A gente viu que essa força é potente, né? A juventude se unindo, se juntando mesmo, né? E a partir dali dando voz a tudo isso, mostrando ao Estado, inclusive, né, o que vem passando todos os dias, as formas de violência dentro do seu território, né, não só dentro do território, mas fora do território também.
Então, acho que a gente traz, né, acho que esse espaço mesmo, né, do Estado, de ouvir os territórios, o quanto é importante isso para a gente agora, nesse lugar que estamos ocupando, né, que é muito estratégico. Né, não é só... a partir da nossa vivência, da nossa experiência, a gente pensar junto como que a gente pode, por mais que não seja para agora, né, mas que essas políticas públicas sejam pensadas a médio e longo prazo, né? Talvez, como eu falei, talvez não seja para o meu filho agora, mas que seja para os filhos dele, para os meus netos, né? Meus netos, e talvez, né, enfim, a gente possa também poder também usufruir dessa política que a gente está construindo agora. A gente sonha com uma sociedade sem homofobia, sem preconceitos, né? Mana, você é nutricionista, pesquisadora, assessora, secretária. Como foi para você conciliar esses papéis todos com a experiência de estar nesse encontro de juventude Guarani Kaiowá? Como você se sente fazendo esse trabalho por eles também? Então, e aí traz um pouco, eu acho que traz um pouco, né, de a gente compreender esse lugar, né, que a gente sai desse território, inclusive quando a gente sai do nosso território em busca de uma formação, porque a gente entende também, pelos ensinamentos mesmo de casa, eu falo muito isso porque eu tive grandes professores, um grande professor da minha vida foi meu pai e minha mãe, né? E eles eram professores mesmo de formação, mas assim de ensinamento mesmo de casa, que a gente entende a partir do processo de luta mesmo, que só não basta mais o nosso arco e a nossa flecha, que sim, a gente precisa sair desse lugar, desse território, para vir para ocupar esses espaços que são as universidades, né? Então, a gente entende também que a caneta e o caderno, agora, a gente precisa, sim, nos também nos empoderar, né? Acho que também é um instrumento de luta. E aí, quanto profissional de saúde, né, inclusive dessa universidade, sou profissional de saúde, como nutricionista, a gente também eu tive uma atuação dentro do território, né? E aí assim a gente sai desse lugar porque ao mesmo tempo que você é profissional, você entende dos desafios que existem dentro do território, entende também como que é a dinâmica e aí os preconceitos, inclusive também os tabus que existem, né? E aí, quando a gente sai, vem para esse lugar, né? Você vem só mesmo para complementar os conhecimentos, porque você também já traz, né? E a partir né, desse lugar, né? E aí nesse lugar que a gente se encontra agora, né? Inclusive desse encontro da juventude do Guarani Kaiowá, e a gente sabe, inclusive, eu acho que é uma população, né, que, por conta de toda a situação de violência, que por conta do seu território, a gente está falando de uma situação, de uma condição que aquela população vive, né, ela passa por muitas violências e que a gente, nesse lugar, né, enquanto profissional de saúde, a gente também passa por esse processo de formação também. E a gente começa a compreender também, trazer, né, para esse lugar. Como que a gente pode também pode apoiar nessa discussão, né? Inclusive, acho que é importante trazer isso também, né? Quando a gente está nesses espaços, a gente também faz essa troca, né, de conhecimento do que a gente vivencia. Não, eu falo também agora um pouco quanto profissional de saúde, né, diretamente como atuação, quanto gestão. Então, acho que isso é importante trazer também e que enriquece essa discussão, principalmente quando você está falando dessa juventude, né, dessa experiência, dessa troca. E isso é bem importante para a gente, quanto pessoas mais velhas também, né? Então, ter nesse processo. E essa juventude toda a gente traz também, tentando mostrar também qual o caminho, né? Assim, acho que e o que a gente passa dentro desses espaços, né, tanto da academia, dentro do território, a gente procura, inclusive, amenizar, né, muito sofrimento, a dor dessa população, dessa juventude que está vindo aí, e mostrando mesmo esse caminho, porque a gente também percorreu, né? Então, acho que isso potencializa dentro desses encontros, né? Então, trazer também essa experiência para essa juventude. Com certeza, acho que é fundamental esse trabalhar, né, com esse tema e muitos outros, principalmente para aquela região que é uma região que tem muita incidência de suicídios, né? Eu lembro do filme Terra Vermelha, que acho que é um filme de 2012, né, que fala bem daquela região ali sobre a situação de suicídio. E
tratar, né, da saúde mental com esses jovens é muito fundamental. Então, eu penso que esse tipo de evento, né, e ação é muito importante para mitigar isso, né? Claro. Não, exatamente. E aí pensar junto, não só a partir do que já existe do Estado para dentro, né? A partir do que é fazer o caminho ao contrário, né? É pensar de dentro para fora, né? A partir da vivência e desse sofrimento, né? Então eu acho que, e não só eu acho, e eu acredito hoje que a gente precisa, enquanto hoje, né, nesse lugar do Estado, precisa fortalecer nossas ações nos territórios, né? E aí, trazendo um pouco para a área da saúde, inclusive pensando mesmo desse nosso cuidado, né, quando a gente fala da valorização das práticas, né, e saberes ancestrais, a gente precisa cada vez mais estar valorizando, inclusive trazer também para dentro do território o quanto que isso faz parte do processo também de cura, né? Então, eu acho que é importante pensar nisso, que os cuidados eles se complementam, quando eu falo da medicina indígena, quanto da medicina ocidental. Então, tem essa complementariedade, né? E aí a gente precisa entender, inclusive na sua especificidade de cada território, porque cada território tem uma realidade única e diferente, né? Então, assim, respeitando, inclusive, eu acho que ali, né, onde eu acompanho, né, e sei um pouco, assim, em relação àquela população, né, que tem uma espiritualidade muito forte, né? Então, isso precisa ser valorizado, respeitado, né? Nesse processo mesmo de cuidado, quando a gente está trazendo não só o cuidado em si, como vem da medicina ocidental, desses programas que existem, mas enfim, e aí essa valorização, esse fortalecimento precisa ser cada vez mais potencializado. Mana, ainda sobre o encontro fala de diversidade. O que você ouviu lá e como isso bate para você que é mãe e é mulher terra da amiga? Então, e que também é justamente isso, é um espaço onde a gente pode... Ali foi um momento muito rico para mim, porque a partir daquele lugar, né, assim, que você vê uma juventude se juntar, e a partir dali, como você está falando, de uma diversidade, não só de povos, né? Você está falando de uma população que vem desse lugar, que está nesse processo, né? Que vem desse processo de vulnerabilidade. Você vê um encontro tão potente, né? E aí vi tantas vozes, tantas experiência e vivência. E para mim, eu sei que, quanto mãe hoje, eu vi que a gente que é o caminho, né? Que a partir de justamente isso, de a gente promover esses encontros, não só ali que foi um primeiro, como eu digo sempre, ali a gente precisa pensar como tem outras regiões também que precisam fazer esse movimento conjunto, sabe? Para a gente fortalecer. E aí, e eu sei que é o caminho para a gente realmente pensar de melhor forma como que a gente pode colher, né? Esses meninos, essas meninas, né? Essa diversidade mesmo, né? Que a gente está falando disso. Mas é um espaço muito rico de troca, né? De voz para voz. A gente mesmo está aprendendo a todo momento, né? Então, acho que foi muito importante, muito rico nesse sentido. Massa. E quando você se lembra da sua própria juventude como mulher Makuxi Wapixana, o que te marcou e o que você vê ecoando nesses jovens hoje? Então, ali, né, inclusive quando eu vejo, eu falo assim, me vejo muito neles, porque a gente essa força, essa vontade de mostrar, parece que quando a gente está mais jovem, sabe, não tem medo. Então, sabe, então assim, aquela coragem, acho que a palavra é essa, né, sabe, a coragem da juventude, quando a gente é jovem, a gente assim, você não tem medo, então você encara qualquer problema, você encara tudo com naturalidade. E esse processo, trazendo para você, me colocando nesse lugar hoje, eu vejo assim, nossa, eu tenho, né, o próprio meu filho, o Rafa, né? O Rafa, que é um menino trans, ele é muito corajoso, né? Nesse mundo que a gente está. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente
que a gente veio, né, cuidando, cultivando disso para justamente você mostrar quem você é, ser quem é você é. Hoje eu falo isso para os meus filhos também, né? Independente porque, né, o menino trans, uma menina ou um menino, mas a gente encorajá-los, né, de encarar esse mundo com tudo isso, né, com toda essa diversidade, com essa questão mesmo das violências, enfim, de tudo. E aí, né, como eu me vi muito isso, porque a gente faz esse movimento, né, e isso fortalece a nossa luta enquanto juventude, né, eu falo por isso, porque lá também fiz parte desse movimento da juventude em Roraima, enquanto ainda muito jovem, e a gente era um grupo muito unido, muito, sabe, e a gente conseguia fazer esse movimento da mesma forma quando a gente chegou aqui dentro da universidade. Então, é essa coragem, né, que é diferencial para todo mundo, assim. Eu acho que a gente... E aí acaba com o passar do tempo, né, a gente vai tendo maturidade, e acaba que eu não sei se é a coragem, mas a gente tem muito... Enfim, eu sei que, para mim, é marcado muito por essa coragem, sabe? Deles, assim, de encarar esse mundo da forma que tem que ser, livre, e tem que ser leve, né? Eu acho que é isso. Legal. Tem mais algumas perguntinhas agora, mas são mais institucionais. A primeira seria, do ponto de vista do Ministério dos Povos Indígenas, como encontros como esse ajudam a desenhar políticas públicas voltadas para a juventude e para a diversidade? Então, é exatamente isso que eu tô colocando, né? A gente, a todo momento, né? As políticas públicas foram pensadas, inclusive a gente sai também agora, né? Saímos da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, isso foi um momento histórico para nós, né? Quanto mulheres indígenas, mas nós também fizemos esse caminho, né? De ouvir o território, de fazer a escuta, de pensar na sua realidade, né? Então, esses encontros, como outros que a gente foi fazendo, né, em várias regiões, como foi feito, nos possibilita pensar, né, fora dessa caixinha, né, do jeito que é pensado nessa política pública de forma geral. E aí a gente precisa não naturalizar esse processo no sentido de que todos nós somos iguais, não. Né? Nós somos povos indígenas, somos diversos, e eu acho que precisa pensar assim, né? Na forma de cada um, na realidade, a partir da experiência, e o diferencial de cada um, né? Inclusive nessa diversidade que a gente está falando, dessa juventude também, desse lugar, né? Dessa perspectiva de juventude, dessa perspectiva dessa população LGBTQIA+, da diversidade, não do meu olhar, né? Então, assim, do olhar do outro, mas assim, a partir deles. Eu acho que, para mim, que é o caminho, como que temos que pensar, né? Às vezes você está pensando nessa tua perspectiva, mas não, você tem que ouvi-los, né? Então, esse é o processo da escuta ativa, de escutar o território, né? E é isso, né? Na sua especificidade. Massa. E qual caminho ou quais caminhos o Ministério enxerga hoje para garantir que essa diversidade de povos, de línguas, de identidades, ela seja respeitada e fortalecida nas políticas nacionais? Então, e aí a ideia, a partir do que vocês traz do território, né, como a gente fez essa escuta no território, levamos para discutir em todos os biomas, que parte daí, e a gente pensa numa estratégia nacional, para que, de fato, a gente possa pensar junto, para que qualquer política pública pensada para essa população, né, seja pensada a partir daí, do que foi discutido no território, né, a partir das necessidades. Então, a gente está trabalhando muito, né, com essa estratégia nacional, né, de estamos construindo, ouvindo o território, para a gente construir mesmo, né, a partir de atos normativos mesmo, que possam direcionar como que tem que ser essas políticas públicas para essa população. E existem canais para denúncia, para apoiar os parentes? Então, para dentro, você fala nessa perspectiva... Isso. Da questão da violência, né? Isso. Então, eu acho que um caminho que a gente precisa, inclusive, trazer, por exemplo, né, que eu acho que é importante a gente até trazer em relação à questão de gênero. Eu não sei como que a gente está trazendo essa discussão. Quando fala de gênero não é só do gênero feminino ou masculino, né?
Então, e aí a gente utilizar do que já existe, né? Inclusive desses ministérios. E a partir das ouvidorias, eu acho que a gente precisa criar também, né? Construir como que vai ser feito. Por exemplo, a partir das violências que existem dentro do território, qual é o equipamento que está mais próximo dentro daquela população? E dentro dos territórios, a gente sabe que quem é o primeiro equipamento ali, tanto é a escola, como também é a nossa unidade básica de saúde. Então, é o que está mais próximo dentro do território. E aí a gente precisa ter esse canal dentro do Ministério da Saúde, né? Tem a ouvidoria, que você pode fazer as denúncias. Tanto também, eu acho, dentro desse canal também, dentro desse equipamento da educação, no caso, né, dos equipamentos que são as escolas, a gente precisa também criar ou pensar se já existe, né, essa ouvidoria, porque a grande maioria dessas instituições já existe essa ouvidoria. E aí, de que forma que tem que ser? E como que já chega? Como é que vai ser feita essa comunicação? Né? Como que vai ser feita essa denúncia? Né? Então, também, porque você precisa resguardar, ter essa segurança de quem vai fazer essa denúncia. Né? Mas, assim, para dentro do território, é pensar nesses equipamentos que já existem, né? Como que a gente pode potencializar. Isso também, acho que seria possível de a gente pensar, para dentro do Ministério dos Povos Indígenas, como que a gente pode também fazer esse elo com esses equipamentos dentro do território, né? Que faz esse escuta imediata, né? Que faz esse acolhimento, talvez, né? Assim, mas que é o canal, né? Talvez a gente, olha, que é uma boa para a gente pensar nisso, né? Que seria assim como o MPI pode fazer isso, fortalecer, né? O que já existe também. Com certeza. Mana, a última pergunta, ela tem aqui um caráter mais pessoal. Sim. Você faz o MESPT, né? Que é o Mestrado em Sustentabilidade para Povos e Comunidades Tradicionais, ao qual a rádio também participou de uma oficina, de uma disciplina, né? No primeiro semestre, que é Rádio e Clima. E trabalha você estuda também junto com seu colega, que é o Francisco Nóbrega. Conta pra gente como é esse processo, como é essa turma, como está sendo. Então, assim, eu acho que assim, a gente foi escolhida a dedo, né? Assim, a nossa turma, a 8ª turma, gente, foi assim eu acho que um encontro, na verdade, né? Tanto o Francisco como outras pessoas que estão ali, né? A gente leva para a vida também, não vai ficar só ali, né? No meio acadêmico mesmo, nesse lugar. Mas são assim pessoas que vêm, primeiro que eu acho que fortalece uma rede, né, que a gente vai criando nesse ambiente, né, da universidade, mas também fortalece a nossa luta, né, a nossa luta pessoal, que eu falo muito na ilustração também de movimento. Mas eu acho que é isso, né? A partir disso você constrói essa rede, né, amplia essa rede. E aí você fortalece com essas pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Então, não só o Francisco, mas como tem outras pessoas que são muito marcantes para mim naquele espaço, né? Aqui dentro da universidade. E foi uma turma muito potente, né? E aí, assim, muito diversa, como é a proposta do MESPT, né? E ali, assim, a gente pôde, inclusive, não só que fique dentro desse ambiente ali, né? Muito mais acadêmico, mas também que é para a vida mesmo, né? De fortalecer a nossa luta, que eu acho que é isso mais também importante, né? Nesse meio que a gente não consegue dissociar, não consegue. Que legal. E na última aula da disciplina, né? A gente fez uma aulona na rádio, a gente entrou ao vivo ali quase 3 horas, teve os programas que os alunos fizeram, foi muito legal. E uma potência, né? Quem sabe esses programas podem entrar para a grade da rádio. Eram programas muito legais. Teve até capoeira ao vivo. Foi lindo, foi lindo. Que maravilha. Mana, agora eu queria deixar o microfone aberto para você, mandar um recado, uma mensagem. O que você quiser. Primeiro, eu queria agradecer, né? Acho que pelo convite. Acho que é um espaço muito potente, né? E a gente poder também estar mais próximo, também trazer uma mensagem nesse sentido, desse lugar que a gente está ocupando, né? Ao mesmo tempo que a gente traz que não é fácil estar aqui, né? Com tantos desafios que nós temos, mas também a gente precisa estar muito orgulhoso, sabe? E a gente precisa cada vez mais estar muito mais unidos, porque isso aqui é só um degrau, né? Então, assim, é só um processo também, que estamos nessa construção, né? Nossa vida está sempre em movimento. Então, esse lugar, né, que a gente está ocupando hoje, nós estamos cuidando com muito zelo, tenho certeza disso, com muita responsabilidade,
para que outros, outras e outros venham ocupar esse lugar, né? Mas que realmente que a gente tem a todo momento, né? E eu quero até abrir um parênteses em relação a isso. A todo momento, em qualquer lugar, né? A gente sempre é colocado a provar realmente se aqui a gente tem competência, sabe? A gente está sempre ali, todos os dias da nossa vida, sabe? Parece que a gente tem que ficar ali sendo... nos colocam como se ali a gente não tem essa capacidade de estar nesse lugar, essa competência, enfim. Mas o que eu falo isso é que a gente pode, né? A gente deve estar aqui, sim. E é uma conquista nossa, isso não foi nos dado, né? Então, assim, para mim, eu estou abrindo caminhos, eu sei disso, assim, né? Que eu faço isso com muito amor também e aí com muita responsabilidade. Isso é uma missão nossa, né? Que venham outros e aqui a gente está abrindo só mesmo, mais abrindo, guardando lugar para que outros venham ocupar esse lugar. Obrigada. Muito obrigado por esse trabalho que você tem feito. Muito obrigado pelo carinho, por ter vindo aqui hoje, aceitado. Dizer que essas portas desse estúdio estão abertas para você voltar quando você quiser. Obrigada. Foi muito boa a nossa conversa, foi muito emocionante também. E muito obrigado por ter vindo.